Pois é, falando nisso, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tenta convencer o cantor Gustavo Lima a se filiar o mais rápido possível ao União Brasil. O mandatário, inclusive, realizou um almoço entre o sertanejo e o presidente da sigla, Antônio Rueda, para viabilizar o acordo. Tanto o cantor quanto o governador anunciaram o desejo de disputar a presidência em 2026, mas uma chapa estaria fora de cogitação. Caiado aconselhou Gustavo Lima a disputar uma cadeira no Senado Federal por Goiás e abrir mão inicialmente da disputa pelo Planalto. O artista, no entanto, já percebeu uma sinalização do PRTB, esse que vai se chamar Brasileiro, para que ele concorra à presidência pela sigla, podendo inclusive formar a dobradinha com Pablo Marçal, anunciada aqui pelo Acácio. Segundo líderes partidários, a eventual entrada do cantor na política ganhou destaque e apoio nos últimos dias, podendo atrair novas lideranças e ampliar a relevância dele no cenário nacional. Ali um pouco do que já havia nos dito Acácio da entrevista que concedeu aqui a Jovem Pan o presidente do PRTB, uma dupla aí de Caiado mais Gustavo Lima, lá do seu estado do Goiás, ô Jess Peixoto. Essa dupla. Você canta sertanejo, ô Jess? Não, de Goiás? Não, mas sou apaixonada. Cozinha arroz com piqui? Nossa, adoro. É mesmo? Pamonha e arroz com piqui. Sou lá dessa terra maravilhosa. Aqui é interessante, Koba, porque já faz algum tempo que o Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, ele tá tentando filiar e aproximar o Gustavo Lima dessa incursada política dele à presidência da República, que ele já declarou publicamente. Faz algum tempo que tanto ele quanto o presidente Bolsonaro têm ligado e procurado o Gustavo Lima, e o Gustavo Lima tem mostrado o desejo de ser candidato, mas ambos foram surpreendidos pela decisão do Gustavo Lima de falar ali que carrega nesse coração aí o desejo de ser, quem sabe, colocar seu nome à disposição de ser presidente da República. Isso movimenta muito o jogo, porque a política, muitas das vezes, a população não gosta, não se interessa. Sei que talvez você que está nos assistindo, que é realmente apaixonado por política, acha que todo mundo entende e gosta. Mas isso não é verdade. As pessoas gostam muito mais de sertanejo do que de política. Então, quando você leva um nome como Gustavo Lima para um partido, você traz uma popularidade para esse partido que é gritante. E quem é Pablo Marçal no comparativo com Gustavo Lima em termos de conhecimento da população? Você acha que o Gustavo Lima é muito maior que Pablo Marçal no imaginário popular maior, aí? No interiorzão. Pablo Marçal, ele é mais restrito à internet, né? Ele começou agora essa caminhada aí para fora do celular recentemente na eleição municipal de São Paulo. Agora, Gustavo Lima, nossa, ele é conhecido nos 4 cantos do Brasil. O Gustavo Lima, ele tá na TV aberta, ele tá no rádio, ele tá na presença da sociedade. No almoço de domingo, você coloca lá no seu YouTube uma música do Gustavo Lima, não é uma aula do Pablo Marçal. Então, assim, a presença dele na sociedade é, de fato, muito forte. E aí vem todo esse interesse dos partidos. E a realidade, o que eu sei, é que o Ronaldo Caiado e o Gustavo Lima mantêm uma relação, Koba, de muita, mas muita amizade. Eles já são amigos. Eles são muito amigos. Ele estava no aniversário dele na Grécia, que foi aquele aniversário que depois a Interpol colocou, a juíza Andréa Calado colocou o nome ali do Gustavo Lima na lista da Interpol. Então eles já são muito amigos, eles não têm nenhum tipo de rivalidade. E esse desejo do Gustavo Lima, ele pode significar uma mudança no cenário eleitoral. Tanto é que o Rafa bem coloca aqui o presidente Bolsonaro, apoiadores do presidente Bolsonaro, como o Nicolas Ferreira, fizeram vídeos recebendo bem, no caso do Bolsonaro não poder estar elegível, a figura do Gustavo Lima. Então isso promete movimentar muito, porque ele tem dinheiro, ele tem conhecimento em termos de mídia, das pessoas sabem quem ele é, e ele só precisa de uma configuração partidária positiva. Para os partidos é bom. Por que para os partidos é bom? Porque como que eles garantem fundo eleitoral? Com elegendo legislativo, então elegendo deputados. Já imaginou o Gustavo Lima na sua cidade pedindo voto para um rapaz ou para outra moça? Ele realmente ia ter um poder de engajamento social muito grande. Então seria bom, sim. Mas é interessante isso, né? Como ele tem as redes todas aí, quantos milhões de seguidores não tem o Gustavo Lima, né? Quantos CDs vendidos lá atrás ele já não teve? Na época que se vendia CDs. Quantas baixadas, quantas visualizações nos streamings tem o Gustavo Lima? Mas o que pensa ele sobre política econômica, sobre educação, sobre segurança? E aí, você acha, Raquel, que a popularidade, como no caso de um cantor sertanejo, né, de grande porte como é o Gustavo Lima, você acha que supera a discussão política, o debate público, a ponto de
deixar ele competitivo numas eleições, ou quando chega na hora mesmo, as pessoas querem saber quem vai ser um melhor gestor, um melhor presidente? E aí? Eu acredito que se tiver uma construção política, uma legenda forte, factível, que deixe ele competitivo, sim, até porque ele pode criar o seu corpo de assessores, de ministros, de técnicos para alçada em cada ministério, em cada área. E o que é interessante, que o Gustavo Lima, apesar de ser muito aliado ao Caiado e amigo pessoal, ele coloca outro termômetro que tivemos agora nas eleições municipais. Chega desse lance de direita e esquerda. Em entrevista recente para o Metrópolis, ele diz: o povo não quer mais saber de direita e esquerda, o povo quer entrega, não aguento mais ver pessoas passando fome, ausência de políticas públicas adequadas, factíveis, entrega para a população e para o povo. E aí, esse é o termômetro que tivemos como resultado das eleições municipais. As pessoas não mais estão jogando o Fla-Flu. Então, ele vindo nessa toada, ele tendo um respaldo ali, um contorno e principalmente pessoas técnicas ou assessorando, pode ser que sim, que ele seja um nome competitivo, até porque vimos um outsider completo aqui aqui no município de São Paulo, quase chegar ao segundo turno, se não fosse os próprios erros e atropelos próprios nesse percalço. Até tenho grandes dúvidas se o Pablo Marçal aqui não foi de forma proposital tantos erros para que ele próprio não chegasse ao segundo turno, porque não é possível. Não é possível isso. Então, eu vejo sim, com olhos em que os políticos eles devem se atentarem e espertos e inteligentes aqueles que estão estrategicamente nesse jogo de xadrez já ciceronando ou até mesmo assediando o Gustavo Lima. E nessa jogada aí, Koba, ele acena tanto para o público do Bolsonaro quanto para o público do Lula, que inclusive, apesar do Gustavo Lima nos últimos anos ter se posicionado bastante à direita, ter participado de movimentos aí pró-Bolsonaro, o público do Gustavo Lima em si não tem mesmo essa questão de direita e esquerda. A senhora dona de casa que mora lá no Nordeste, que vota no Lula, é fã do Gustavo Lima. E quando os dois forem para a urna, em quem será que ela vai votar? Então a chance do Gustavo Lima captar esse público também da esquerda é muito grande. E no caso aqui da questão do Pablo Marçal, se você observar as últimas pesquisas eleitorais aqui da cidade de São Paulo, ele também teve muitos votos do pessoal considerado de esquerda. Então, esse pessoal novo que está vindo aí, a única coisa que eu discordo da Raquel é a questão de que ele precisa de um partido forte, de um grupo de assessores orientando ele. Eu acho que o modelo hoje político que a gente vive, ele já passou sobre essa questão, e os últimos 2 casos de sucesso de pessoas políticas de relevância que conseguiram subir tanto com a eleição do Bolsonaro na época, quanto com esse grande crescimento do Pablo Marçal, nenhum dos dois estavam em partidos fortes. Na época o Bolsonaro se elegeu praticamente sem tempo de televisão. Vou te falar uma coisa. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Marçal não tinha 1 segundo de televisão nem de rádio. E ele ficou por pouquíssimos votos no segundo turno. Eu acho que os 30 dias de televisão teria feito toda a diferença. Se fosse um partido um pouco mais ali, com 1 minutinho que fosse, simplesmente para ele aparecer. Porque não apareceu. Zero apareceu. E lembrando que a época do Bolsonaro... Acho que não é determinante, mas ajuda e contribui muito, até porque na época do Bolsonaro, realmente ele estava num partido pífio, né, fraco comparado aos grandes, porém ali bem o atentado e ele ter sido vítima de um grave crime o colocou 24 horas em manchetes, assim como Pablo Marçal também se colocava 24 horas em manchetes em TV aberta. Ele não contou com o horário político, mas ele criava factoides em que o colocava o tempo todo na TV aberta. Sim. Não,
É que você estava falando de 2022, né? A Raquel está falando da eleição Bolsonaro 2018. Não, eu tô falando de 18, porque o Bivar, apesar do partido não ser tão grande, ele tinha os meandros de como funcionava em determinadas localidades, soube jogar com isso. Mas um fator, Rafa, que eu acho que mudou muito, é porque em 2018, o impulsionamento nas redes sociais, ele não era uma ferramenta tão expressiva. Hoje, se você for no Divulga Cand lá ver qual o maior gasto partidário, assim, dentro dessas eleições de candidatos, é impulsionamento. Então, como impulsionamento, as redes sociais também viraram um espaço, por assim dizer, que tem um valor ali comprado também, o valor do fundo eleitoral começou a fazer uma diferença muito considerável. Então, eu diria que ele não precisa ter o maior partido, mas ter um partido que permita ele estar na TV, porque ele na TV, aparecer no programa eleitoral, tem muita gente que não interessa em política. Se ele aparecer brincadeira, assim, mas cantando, isso vai ter um efeito na cabeça das pessoas. Então, esses espaços de concessão pública, eles vão, de fato, fazer diferença. E um pequeno ponto no que o Koba bem colocou sobre formação, a questão técnica. O nosso presidente atual é metalúrgico, ele não tem formação superior, ele estudou muito pouco, e ele é presidente da República em seu 3º mandato. O presidente anterior, Bolsonaro, era paraquedista, foi um militar e paraquedista. Assim, na lógica, quando se olha para o Gustavo Lima, as pessoas falam, mas ele é cantor. Certo, ele é um cantor que veio do nada, que fez sua carreira, que fundamentou bem seus negócios. Ele é um empresário muito bem sucedido, tem uma fazenda no Mato Grosso, que é um exemplo quando você olha para a questão do agronegócio, e ele conseguiu fazer e gerir seu patrimônio muito bem. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para a figura dele, não precisa, no Brasil não se exige curso superior para você ser político, não se exige muito. A grande questão é, quem serão as pessoas que estarão no entorno dele? Os ministros, vai ter um olhar técnico? É aí que dá qualidade mesmo. Nem deputado, muitas vezes, escreve a lei que faz. É um assessor, o deputado revisa. Então, nós temos aí um quadro que eu acho que dá para explorar bastante, crescer bastante, que é, no final do dia, ele tem que se cercar de pessoas que sejam competentes e escolher o melhor time. Tendo o melhor time, eu não acho que o fato dele ser cantor é tão impactante assim. Tem tempo para se preparar, né? Bastante. Tem que estudar um pouco mais, até porque o Lula e o Bolsonaro não são políticos, não eram, pelo menos, políticos de formação, mas se tornaram políticos e passaram a ser políticos muito tempo antes de assumirem um mandato. Né? O Lula com política sindical, depois candidato muitas vezes, Bolsonaro deputado 30 anos. Mas tinha agora tem uma coisa. Mas tinha um histórico prévio, né? Tanto o Lula de um histórico prévio em lideranças sindicais. Exato. E o próprio Bolsonaro, à época, uma espécie de liderança sindical no Exército. Informal no Exército, tanto que foi punido por isso. Agora Lala, tem uma coisa aí. Tem um aspecto que tem que ser levado em consideração do Gustavo Lima, assim, além da popularidade dele, ele mexe com o emocional das pessoas. Porque a música está muito relacionada com o nosso emocional e com momentos felizes. Então, ele é um candidato muito forte, porque ele vai mexer com questões muito internas das pessoas. E existe, né, uma crença e acreditar, enfim. E é claro, né, muito de acordo com o que a Jess falou, que vocês falaram, da questão técnica. A gente vai deixar de estudar e vai deixar de ter respaldo. É muito importante a gente ter um respaldo teórico, um respaldo técnico e se aprofundar na vida. É que a sofrência une as pessoas. Pode ser. A sofrência une as pessoas. Pode ser, mas o que... em algum boteco agora e veja aí. Ô, Koga, mas o que a sofrência não está unindo é a direita aqui no Brasil, né? Porque a gente vê já praticamente definida a candidatura do lado da esquerda, né, para a próxima eleição, ou o Lula, e se o Lula não aguentar, o Fernando Haddad. Agora, por parte da direita, está essa disputa em que aparece Pablo Marçal, em que aparece Gustavo Lima, em que o Bolsonaro ensaia aí indicar ou um dos seus filhos ou a própria Michele Bolsonaro, o Caiado por outro lado também a gente vê o Partido Novo incentivando aí, dizendo que vai ter o candidato, podendo ser o Zema ou podendo ser outro, o Tarcísio fazendo um governo excelente aqui e muita gente já empurrando ele para a presidência, a própria Missão que está saindo também, o novo partido do Movimento Brasil Livre, já dizendo que vai ter candidato, ou seja, praticamente aí a gente vai ter quase 10 candidatos. Vamos interromper este assunto. Já que você tem informações privilegiadas lá do Partido Missão, que é o que vai ser formado a partir do MBL,
Quem vai ser o candidato do Missão? Levantou a bola, corta. Levantou a bola, corta. Vão ter prévias lá, hein? Vão ter prévias. O Kim Kataguiri ainda não tem idade para ser candidato à presidência da República. O Koba já poderia ser, né, Koba? Você já tem mais de 35? Não tenho, eu sou jovem. Mas vai ter. Sou um bebê, 34. 34. Na disputa vai ter. Mas internamente as conversas são entre Cristiano Beraldo, que é comentarista aqui da Jovem Pan, e Arthur Moledo Duval. Caso ele consiga recuperar aí os seus direitos políticos. Então, ainda vão haver disputas internas no partido. É claro que ainda a coleta de assinaturas está praticamente aí em mais de 800 mil assinaturas. Agora está no processo de validação pelo TSE dessas assinaturas. O partido sendo formado, essa disputa interna para decidir o próximo candidato também vai entrar nesse balaio aí, nessa disputa para ver quem que vai se tornar o candidato de direita mais viável para enfrentar o PT no segundo turno. Qual que é a previsão aí de sair o partido? A previsão do Partido Missão é algo em torno entre o meio deste ano já. Koba, a expectativa do Renan e de todo o pessoal lá é que a gente consiga uma validação das fichas ainda no meio desse ano, para que o partido já seja formalizado e já possa entrar aí na disputa presidencial das eleições de 2026. E aí vai ter que disputar com essa turma toda aí, né? Com Exatamente. Caiado, mais Ratinho, um da direita aí nessa Tarcísio. disputa de primeiro turno para ver quem vai pro segundo. Se a sofrência une as pessoas, tem que colocar todo mundo numa sala, num boteco e soltar uma música do Gustavo Lima. O Gustavo Lima vai fazer isso, gente. Governabilidade para ele é churrasco. Vai ser muito mais fácil unir as pessoas. Mas sabe o que é interessante nisso? Essa discussão partidária que o Missão traz, acho que ela está muito ligada ao fato de os partidos no Brasil decidirem de uma maneira pouco democrática quem são seus candidatos. Ronaldo Caiado é muito bem quisto, o Rueda, mencionado aqui, é um aliado de primeira hora dele, é um nome que faz sentido. Mas quando a gente olha para a União Brasil aqui em São Paulo na eleição, nós nos lembramos que o Kim era um nome que estava aparecendo muito bem nas pesquisas e que não teve a legenda garantida por parte do partido que ele estava. E olha que interessante, o MBL organizou uma questão política para fundar um próprio partido, para não mais ficar dependente de caciques partidários que decidem essas coisas. Então este é um problema no Brasil, porque quem vai definir quem vai ser o candidato do PL não é nem o Bolsonaro. Tem também a figura do Valdemar da Costa Neto, que foi quem definiu que aqui não seria Ricardo Salles, que foi para o Partido Novo, e que seria, de fato, apoiar o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. Então, as configurações dentro do Partido Brasil, que não tem candidatura independente, nos Estados Unidos tem candidatura independente, por exemplo, aqui não. Aqui você precisa achar um partido para falar que vai te bancar, te avalizar que você é o candidato daquele partido. Sem isso, ninguém é candidato a nenhum cargo no Brasil. Ricardo Salles, citado pela Jess, que aparentemente será candidato a senador pelo Partido Novo, né? Tentando uma dobradinha com quem vier do PL, que provavelmente Eduardo Bolsonaro, se não for ele escolhido pelo Bolsonaro para disputar as eleições presidenciais, aí a vaga que abriria provavelmente para Guilherme Derrite, tem essa também. Muitas pessoas falam que há aí uma parcela do eleitorado que está carente da vaga do Major Olímpio, da polícia. Pauta de segurança, hein, Raquel? Está com tudo já nessas últimas eleições e promete também para as eleições de 26. Acácio Miranda. Eu acho que tem 2 pontos, né? O Rafa mencionou, essa disputa pela vaga da direita é uma decorrência da ausência do Bolsonaro. Tivesse ele condições de ser candidato, eu acho que essa discussão não estaria acontecendo. Ele seria o candidato naturalmente e nós teríamos um repeteco dos 2 principais candidatos das 3 últimas eleições. No que diz respeito à situação do Senado aqui em São Paulo, Koba, a gente depende muito do papel do Tarcísio, porque o Tarcísio hoje, em sendo candidato à reeleição, com o cenário atual, ele seria reeleito com muita facilidade e, obviamente, puxaria 2 candidatos ao Senado, faria 2 vagas de senador aqui, provavelmente com muita facilidade. Caso ele vá para o sacrifício e tenha que ser o candidato do bolsonarismo à presidência da República, eu acho que esse cenário cenário do Senado, é difícil falar isso, né? Esse cenário acaba mudando um pouco, porque a disputa para o governo do Estado reflete muito na escolha para as cadeiras de senador.